Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos com uma aula aí de função do primeiro grau. Se você está no nono ano ou primeiro ano aí do ensino médio, provavelmente você está tendo essa matéria nesse momento ou pode assistir essa aula como revisão. Aproveitando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, sempre que tiver um vídeo de física ou de matemática, você vai receber. Então, todo o conteúdo do ensino médio, você vai ter revisão e vai ter exercícios, tá bom? Então, clica aí, se inscreve e vamos começar a aula. Ao longo do ensino médio, a gente estuda diversas funções. Uma dessas funções é a função afim, tá? Que também é conhecida como função do primeiro grau. Ela é bastante utilizada tanto na matemática quanto na física. E existe uma formulinha para ela. A carinha da função do primeiro grau é essa aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Ou ainda pode aparecer como y igual a ax mais b, tá bom? Bom, o que a gente tem que saber dessa função? Primeiro, o x e o f de x, ou o x e o y, eles são os responsáveis por toda a questão dos cálculos que a gente vai ter. Principalmente quando a gente tiver que estabelecer uma relação entre grandezas. Como assim? Quando eu for relacionar um conjunto com o outro, um conjunto vai estar relacionado ao x e o outro conjunto vai estar relacionado ao y. Beleza, então isso vai ficar claro quando a gente for fazer alguns exemplos. Agora, o a e o b, eles não são incógnitas, eles são coeficientes. E esses coeficientes, eles têm papel principalmente quando a gente for fazer o gráfico, tá bom? Tá. E como é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Essa reta pode estar inclinada para cima ou essa reta ela pode estar inclinada para baixo. Tá bom? Então, pode aparecer dos dois jeitinhos, tá? Quando a reta está inclinada para cima, eu consigo tirar algumas informações. A primeira informação está relacionado com o A. O A é chamado de coeficiente angular. E o que tem de especial o meu coeficiente angular? Ele vai indicar para mim a inclinação da reta. Então, esse é o papel do A. Então, se o A for positivo, a minha reta está inclinada para cima. A minha função é chamada de função crescente. Então, quando o A for negativo, a minha reta aí está inclinada para baixo e essa função é chamada de função decrescente, tá bom? Então, assim, uma função crescente é uma função onde a gente aumenta o x, o y aumenta também. Uma função decrescente é uma função onde a gente aumenta o x, mas o valor do y diminui. Lembrando que y e f de x significam a mesma coisa aqui, tá bom? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes sobre esse coeficiente angular e como calcular, tá bom? Então, o coeficiente angular, o A, tem a ver com a inclinação da reta. Então, imagina que a gente tem esse seguinte gráfico aqui, ó. E eu tenho a minha função crescente, tá? Essa função, ela faz um certo ângulo com o eixo x. Eu vou chamar esse ângulo de θ. Então, o A eu também posso calcular como a tangente de θ, a tangente desse ângulo, tá bom? Então, se a minha função for crescente e eu tiver esse ângulo de inclinação, eu posso usar isso.
E se a minha função for decrescente, como vai ficar o meu θ? Então, tenho essa função. Esse ângulo aqui é o θ, tá bom? É sempre no sentido anti-horário. Então, o A eu calculo como a tangente de θ, tá? Quando a gente for fazer exemplo aqui de gráfico, de obter a função pelo gráfico, vai ficar bem claro isso aqui, tá bom? Agora vamos para o coeficiente B. O Bzinho que a gente anotou lá, ele é chamado de coeficiente linear. O papel dele no gráfico é o seguinte, a gente tem o gráfico aqui, ó, de x e y. Vamos supor que eu tenho essa reta aqui decrescente. Essa reta ela vai cruzar o eixo y num certo ponto. O valor desse pontinho aqui, ó, do y dele é o b. Entenderam? Então, olha só. Vou fazer uma com valor aqui. Tenho x, tenho y, e vamos supor que aqui é 5. Então, onde está cruzando o eixo y? No 5. Então, o b é 5. Tá? O A e o B, eles têm papel diferente também quando a gente estiver falando de algumas situações, tá? Alguns problemas. E a gente vai ver isso agora, tá bom? Depois a gente vai voltar para o cálculo no gráfico também. Então vamos ao primeiro exemplo aí de função do primeiro grau. Ele diz assim, ó, uma empresa de transporte cobra um valor fixo de R$ 80 para fazer uma entrega e mais R$ 4,00 por quilômetro rodado. Determine a lei que representa o valor cobrado por essa empresa e, no item B, o valor cobrado para se transportar um produto por 50 quilômetros. Então, vamos lá. Primeiro, esse valor fixo aqui, gente, sempre que ele falar valor fixo, isso tem a ver com o B, tá bom? Então, falou valor fixo é o B. O quanto é cobrado, o quanto vai aumentando ou diminuindo é o A. Então, a gente tem aqui que o A vai ser de R$ 4,00. Então, vamos lá. O B é o valor fixo, 80. O A é o variável, é o quanto vai aumentar por quilômetro, é 4. Então, a função vai ser o seguinte, f de x, onde o f de x vai representar o valor, é igual a A vezes x, onde o x representa os quilômetros rodados mais 80, tá? Então, tem que ficar claro o que o x representa e o que o f de x representa. Então, o x representa a quantidade de quilômetros rodados. E o f de x representa o valor final a ser cobrado. É muito importante, no estudo de funções, a gente determinar o que o x e o que o f de x, que cada um vai determinar, tá bom? O que cada um vai representar. Agora, olha o item B. Eu já tenho a função f de x igual a 4x mais 80. Então, ele quer saber qual vai ser o valor cobrado para se transportar um produto por 50 quilômetros. Então, esse 50 eu vou pôr no lugar do x. De qual x? Todos os x que aparecerem. Então, vai ficar que f de 50 é 4 vezes 50 mais 80. Então, o f de 50 vai dar 200 mais 80. Então, o f de 50 vai dar 280. Então, R$ 280 vai ser o valor cobrado por essa empresa, tá bom? Então, o que acontece? O que significa f de 50? É a função quando o x vale 50.
tá? Então, esse é um probleminha básico, simplesmente da gente interpretar e aplicar, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. Uma função do primeiro grau é dada pela expressão f de x igual a x mais b. Sabendo que f de 1 é igual a 7 e f de 3 é igual a 15, determine o valor de f de menos 2. Então, eu tenho a função, ele já falou que é uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Vou usar essa primeira informação. Esse cara aqui eu vou colocar no lugar do x. Então, vai ficar f de 1 é igual a a vezes 1 mais b. Então, quanto é f de 1? F de 1 é 7. Então, 7, a vezes 1 é a, igual a mais b. Cheguei em uma equação. Beleza. Vou usar essa outra informação aqui. F de x igual a x mais b. A mesma função. O 3 eu coloco no lugar do x. Então, vai ficar f de 3 igual a vezes 3 mais b. O f de 3 vale 15. Então, 15 a vezes 3 é 3a mais b. Então, cheguei em outra equação. Vou resolver um sisteminha. 3a mais b igual a 15. A mais b igual a 7. Posso resolver pelo método que eu quiser. Eu vou fazer aqui pelo método da adição. Vou multiplicar a de baixo por menos 1, tá? E aí, eu vou obter a seguinte expressão. 3a mais b igual a 15, menos a menos b igual a menos 7. E aí, eu vou somar essas duas equações. Quando eu somar, o mais b e o menos b vão se cancelar. Então, 3a menos a dá 2a, 15 menos 7 dá 8. Então, o a vai dar 8 dividido por 2, que dá 4. Ótimo. Achei o valor do a. Como eu vou achar o valor do b? Eu pego esse a e substituo na primeira ou na segunda equação. Vou substituir aqui na primeira. A mais b igual a 7. 4 mais b igual a 7. O b vai ser 7 menos 4. Ou seja, o b vale 3. Achei o b. Achei o a, achei o b. Se eu achei a, achei b, eu tenho a minha função completa. Então, vai ficar 4x mais 3. Ótimo. Só que eu não quero só isso. Eu quero calcular o f de menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 4 vezes o menos 2 mais 3. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 3 vai dar menos 5. Então, esse aí é o valor de f de menos 2. Tá bom? Então, quando eu tenho as informações, os pontos, eu posso fazer desse jeito. Tá? Então, agora a gente vai ver a construção do gráfico, tá? Como a gente constrói o gráfico da função e tendo o gráfico, como a gente obtém a função. Então, vamos supor que a gente tem essas duas funções. Como a gente pode fazer o gráfico da função do primeiro grau? Bom, tem um jeitinho bem fácil de fazer, que é fazer uma tabelinha. Eu coloco valores para x e com isso eu calculo para cada x qual é o valor do seu correspondente f de x. Que valores eu uso? Os valores que você quiser. Então, por exemplo, quando x for 0, vai ficar 2 vezes 0, menos 5. E isso vai dar menos 5, tá? Então, eu tenho já um par ordenado aí da minha função, tá? Eu sei que quando o x for 0, o f de x vai dar menos 5. Para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu tenho que fazer mais uma continha. Que x eu ponho? Qual eu quiser. Eu vou pôr aqui 3. Então, 2 vezes 3 menos 5. 6 menos 5 dá 1. Então,
Quando x for 3, a minha função vale 1. Tenho 2 pontos? Sim. Então, aí eu construo o meu gráfico. Coloco o eixo y, coloco o eixo x. Se fizer em papel quadriculado, sai mais bonitinho, tá bom? Mas assim, ó, quando x for 0, x é 0, a minha função vale menos 5. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, é esse pontinho aqui, tá? É esse ponto aqui. Quando x for 3, a minha função vale 1. Então, x, ó, 1, 2, 3. Y vale 1. Então, quando x for 3, a minha função vale 1. Opa, tem o outro ponto aqui. Tem os 2 pontos? É só traçar a reta, tá? Tenho 2 pontos? Então, é só traçar a reta. Pronto, obtive a reta. Olha como funciona bonitinho. O A é positivo, então a minha função é crescente. O B é menos 5, então cruza aqui no menos 5. Então, bateu com tudo que a gente viu, tá bom? Vamos fazer o próximo aqui. f de x igual a menos x mais 3. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. X e f de x. Posso chamar de x e y? Pode chamar de x e y. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Que valores a gente usa para x? O valor que você quiser. Tá bom? Então, vamos usar aqui o x igual a 2. Quando x for 2, vai ficar menos 2 mais 3, e isso dá 1. Então, eu tenho aí um par ordenado, certo? Eu tenho um x e f de x. Quando x for 2, a minha função vale 1. Legal. Vou fazer um outro ponto, tá? Quando o x for 5, então vai ficar menos 5 mais 3, que dá menos 2. Então, quando x for 5, a minha função vale menos 2. Temos 2 pontos? Sim. Aí é só achar lá no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y. Então, quando x for 2, 1, 2, a minha função vale 1. O y vale 1. Então, ó, x2, y1. Achei o primeiro ponto. Quando x for 5, 1, 2, 3, 4, 5. Quando x for 5, a minha função, o y vale menos 2. Menos 1, menos 2. Então, x5, y menos 2. Olha lá, temos esses 2 pontos. Então, só traçar, tá bom? Olha de novo como bate. O A é negativo, função é decrescente, tá bom? E o B, vale 3. Seria esse ponto aqui. Tá? Poderia ter usado? Sim, mas preferi pegar outros pontos. Então, a construção de gráfico é assim que a gente faz, tá? E se eu tiver o gráfico, como a gente obtém a função? Agora a gente vai fazer. Então, obter a função com um gráfico. Então, olha só, vamos supor que a gente tem o seguinte gráfico aqui da função do primeiro grau, tá? Eu tenho esse gráfico aqui. Então, quando x for 2, a minha função vale 5. Quando x for 4, a minha função vale 9. Como que eu vou obter, então, a função? Como é uma reta, eu sei que isso é uma função do primeiro grau, ax mais b. Eu tenho 2 pontos bem definidos aqui? Tenho esse primeiro ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto de ponto A. O ponto A, o x vale 2 e o f de x vale 5. E vamos chamar esse ponto aqui de ponto B. O ponto B, o x vale 4 e o f de x vale 9. Então, eu tenho o x e o f de x para 2 pontos. O que eu vou fazer? Substituir na função.
Então, substituindo aqui o primeiro, vai ficar 5 igual a A vezes 2 mais B. Então, 2A mais B igual a 5. Achei a primeira equação. Vamos achar a segunda. No lugar do x eu ponho 4, no lugar do f de x eu ponho 9. Então, 9 igual a A vezes 4 mais B. Beleza. Então, vai ficar 4A mais B igual a 9. De novo, um sistema. Vou fazer de novo pelo método da adição, só que agora eu vou multiplicar a primeira por menos 1. Então, vai ficar menos 2A menos B igual a menos 5. A segunda eu mantenho, 4A mais B igual a 9. Quando a gente somar essas duas equações, vou cancelar o menos B e o mais B. Menos 2A mais 4A, 2A. Menos 5 mais 9 dá 4. Então, o querido A vai ser 4 dividido por 2. O A deu 2. Maravilha. Achamos o A. Como que a gente acha o B? Eu pego esse A, substituo lá na primeira ou na segunda equação. Qual você achar mais fácil? Vou substituir na primeira. Sempre que a gente substituir um número em uma função ou equação, coloca entre parênteses, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes, abre parênteses, 2, mais B igual a 5. Então, vai ficar 4 mais B igual a 5. O B vai dar 5 menos 4. O B vai dar 1. Achamos o A, achamos o B. Então, a nossa função vai ficar f de x igual a 2x mais 1, tá? Se a gente observar o desenho aqui, o meu B está dando na parte de baixo. Não tem problema, tá bom? O importante são os dados do gráfico, porque muitas vezes caem em exercícios valores, né, com a figura, onde a figura não está numa escala correta. Então, por exemplo, aqui a figura não está numa escala correta, mas usando os dados que foram dados, vocês vão obter a função direitinho, tá bom? Então, gente, tá explicado toda a parte aí de função do primeiro grau. Então, qual é o coeficiente, quais são os coeficientes, o que o A representa, o que o B representa, se eu tenho a função, como eu faço o gráfico, e se eu tenho o gráfico, como eu faço a função, tá bom? Passo a passo, devagarzinho, fazendo por sistema e explicando cada detalhe. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente fizer um vídeo de física e de matemática, você vai receber, tá bom? Então, esses vídeos vão ser vídeos de revisão da matéria, né? Para quem tiver aí no terceiro ano, vestibular, vai fazer vestibular, essas coisas. Se você tiver aí ainda no ensino médio, vai ajudar bastante você também para revisar, para estudar para uma prova, tá bom? Então, até a próxima e muito obrigado.